Fala galerinha, meu nome é Fernanda Cordeiro, a gente vai trabalhar hoje com mais uma aulinha de propriedade coligativa, terceira parte. A gente vai falar hoje um pouquinho de crioscopia, tá? Fazer alguns exercíciozinhos. Vamos lá? Bom, galera, vou voltar aqui que o slide andou um pouquinho. Quando a gente fala de crioscopia, a gente está falando do abaixamento da temperatura de congelamento de um líquido. Quando eu boto um determinado soluto, que a gente chama de soluto não volátil, um soluto que não tem facilidade de vaporizar, dentro de um líquido, esse soluto ele atrapalha o congelamento do líquido, assim como atrapalhou a vaporização e abaixou a pressão de vapor, assim como atrapalhou a ebullioscopia e eu tive que aumentar a temperatura de ebulição, eu vou atrapalhar o congelamento. E aí, se eu tinha que congelar numa temperatura tipo 0 grau, eu vou ter que congelar numa temperatura ainda menor que 0. Então, eu vou abaixar o ponto de congelamento dele. Eu posso até associar a diminuição da pressão de vapor com a diminuição da temperatura de congelamento e o aumento do ponto de ebulição. Não coloquei aqui, mas poderia ter colocado também. Quanto mais soluto eu coloco, mais difícil vai ser para ele congelar. Mais baixo vai ficar o ponto de congelamento dele, ponto de fusão dele, beleza? Aqui a gente tem um exemplo, né, do solvente puro. E aqui o meu solvente puro tá desse lado de cá, ó. Deixa eu colocar aqui minha canetinha para funcionar. Então aqui eu tenho solvente puro, você vê que não tem nenhum soluto aqui. E isso favorece o congelamento, quer dizer, para essas moléculas se aproximarem, se organizarem é fácil. Tá vendo esse carinha aqui? Esse carinha aqui é o soluto. Esse carinha tá bem no meio das moléculas que estão interagindo. E aí, o cara tá bem no meio, ele dificulta, ele atrapalha essa organização dessas moléculas de água a ficarem bonitinhas, arrumadinhas, né, na forma do gelinho que ele já costuma ficar. E esse cara vai atrapalhar, então eu vou ter que baixar muita temperatura. Você vê que, ó, aqui a temperatura estava mais alta, aqui a temperatura de fusão ou de congelamento, que é a mesma coisa, tá bem mais baixa. Essa diferença é causada por esse carinha que tá aqui. Quanto mais soluto não volátil eu colocar, mais eu vou ter essa dificuldade. Mais baixo vai ser o ponto de congelamento. Aqui eu vou mostrar só uma questão matemática, mas não é para ninguém decorar esses valores. Eu aqui tenho uma água pura que é a 0, e essa água pura, quando eu coloco 1 mol por litro de glicose, lembrando que a glicose não dissocia, não ioniza, ele muda para 1,86, ou seja, ele baixou em 1 grau e 86 essa minha temperatura de congelamento. Ele dificultou, ficou mais difícil de congelar. E se eu aumento ainda mais a quantidade de glicose, eu vou ter mais ainda dificuldade nesse processo. Então, aqui é só pra gente fazer o cálculozinho, mas é só pra gente ver a diferença. Só fez uma diferença entre o quanto ele era e o quanto ele ficou. Ele era 0, ficou menos 1,86, então ele variou 1,86 para baixo, né? Ele teve uma variação dificultando. Quer dizer, eu vou ter que baixar ainda mais esse ponto de congelamento. E aqui 3,72. Curiosamente, aqui quando eu dobro a quantidade de glicose, a variação também dobra. Não é o ponto de congelamento que dobra, é a variação que dobra, beleza? Mas como eu falei, isso é só para exemplificar. Aqui a gente vai fazer alguns cálculozinhos, né? Tem vários exercíciozinhos aqui, em que eu vou ter que analisar se ele ioniza ou se ele dissocia, tá? Então, ó, se ABr2 ele forma um cálcio 2+, e forma 2 brometos. Então, ele forma 3 espécies. Eu vou ter que pegar esse número 3 e multiplicar por aqui. Então, isso aqui vai dar 0,3. Aqui, NaBr, ele me dá 1 Na+. Ih, gente. Deixa eu tirar esse borradinho aqui. Minha canetinha de vez em quando tá borrando assim, eu não sei porquê. Tem que dar uma ajeitadinha nela. Ele vai me dar 1 Na+, e vai me dar 1 Br-. Ó, de novo. Bora, filhinho. Bora que eu tenho uma aula pra dar.
E aí eu tenho 2 mols de espécie, eu tenho que duplicar esse valor aqui. Eu tenho aqui 0,2, então no final eu vou ter 0,4 mol de espécies. Aqui eu vou ter 2 de... Gente, o que tá acontecendo com essa caneta maluca? A caneta tá doidona. Doida, 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 doida de pedra. Eu vou ter 2 mols de K+, e vou ter 1 mol de sulfato menos 2. Eu vou ter 3 mols ao todo, porque é 2 mais 1, 3, eu vou ter que triplicar isso aqui. Então, vai dar 0,6. Gente, eu vou deixar assim. A sacarose não ioniza, não dissocia, então é 1 mol só. Multiplica 1 por 0,5, eu vou ter 0,5 mol de espécies. E aqui eu vou ter 1 de H+, e 1 de Cl-, eu vou ter 2 mols de espécie. Duplicando aqui eu vou ter 0,2. Então, na ordem, esse cara é o que menos atrapalha e esse cara é o que mais atrapalha, beleza? Como eu quero ordem crescente do ponto de congelamento, a nossa resposta é a letra E. Esse cara aqui é o que vai ter o ponto de congelamento mais baixo, porque esse 3 aqui é o que mais atrapalha. A gente vai... O 3, depois o 4 atrapalha um pouco menos, depois o 2 que atrapalha um pouco menos, depois o 1, depois o 5, tá? Então, eu tenho que ver quem mais atrapalha, quem tem mais espécie. Então, esse carinha aqui faz o ponto de congelamento diminuir muito, porque ele atrapalha muito, né? Ele aumenta a dificuldade de congelar. Então, aqui, quando eu botei esse sinalzinho de para cima, é ele aumentar a dificuldade de congelamento. Ele aumentando a dificuldade de congelamento, eu vou diminuir o ponto de fusão ou ponto de congelamento. Esse cara aqui tem poucas espécies, ele atrapalha pouco, então o ponto de congelamento dele, o ponto de fusão dele, vai estar um pouquinho mais alto, tá? Então é só botar na ordem. E não esquece, se ele ioniza ou se ele dissocia, eu tenho que fazer essa separação das espécies e sempre multiplicar pela concentração. Então, se eu tenho 3 mols de espécie, multiplica pela concentração. 2 mols de espécie, multiplica pela concentração. E aí depois é só botar em ordem. Lembrando, quanto mais mols de espécies eu tenho, mais dificuldade de congelamento, menor é o ponto de fusão. Então, por isso aqui, ó, o 0,6... é o que mais atrapalha, o que vai ter ponto de fusão menor. E o 0,2 é o que menos espécie tem, é o que menos atrapalha, e o ponto de fusão dele vai ser mais alto. Lembrando que ponto de fusão é a mesma coisa que ponto de congelamento, tá bom? Assinale verdadeiro ou falso. Lugares frios como Antártida e Polo Norte, a água do mar, tanto nos estados líquido como sólido, não possuem sais dissolvidos. Gente, isso é falso. A água líquida possui sal, a água do mar é salgada normal, tá? Quem não possui sal é o gelo. O gelo, tanto é que se você se perder numa geleira, que eu espero que isso nunca aconteça com você, mas você pode pegar o gelo e derreter e beber água, não tem problema nenhum, porque ali não vai ter sal. Mas a água do mar, água salgada normal, tá? A nível do mar, os sucos congelam a uma temperatura inferior a 0. Gente, se é um suco, tem coisas dissolvidas dentro. E açúcar, inclusive, né? Se tem coisas dissolvidas dentro, atrapalha o congelamento. Então, sim, eu vou ter dificuldade. E aí, às vezes, você colocar num freezer uma água pura e colocar um suco, você vai ver que o suco fica, né, mais geladinho. Né, por conta disso, assim, ele demora mais para congelar, então ele fica mais gelado sem estar congelado. Ele consegue gelar mais sem congelar. E aí é interessante essa minha fala, porque eu lembrei agora, tem gente que acha que determinadas bebidas, como por exemplo, vodka, né, ela não congela. Ela congela sim, só dão na mesma temperatura que a água pura, tá? Então ela vai ficar mais gelada que a água pura numa temperatura mais baixa sem congelar ainda. Mas ela congela assim, tá? Quando um soluto não volátil é adicionado a um solvente, sua pressão de vapor aumenta.
sua pressão de vapor diminui, né, galera? Atrapalha a vaporização, dificulta a vaporização, tá? Por conta disso, a temperatura do líquido aumenta também. Não, a temperatura do líquido para congelar diminui. Quem aumenta é o ponto de ebulição. O ponto de ebulição aumenta. Por serem formados em regiões frias, oceanos, icebergs e outras placas de gelo, são constituídos de água do mar e sais dissolvidos. Não, o sal sai da água, foi o que eu falei, o gelo fica purinho, né? Não tem sais dissolvidos, isso aqui tá errado, tá? Tem sal dissolvido na água, no gelo não vai ter, tá bom? Um aluno viu no noticiário que em países frios como os Estados Unidos, Canadá, o pessoal coloca aditivo no radiador. Gente, é o mesmo processo, né? Quando a gente coloca um aditivo no radiador, a água do radiador, agora mesmo tá dando, né, esses dias nas reportagens que os Estados Unidos estão passando por uma nevasca. A ideia é o seguinte, se eu tenho água no meu radiador, uma temperatura de menos 10, a água ia congelar, né? E aí o meu radiador não ia funcionar. O radiador, ele serve para resfriar o motor. Como é que eu vou resfriar se a água não consegue passar porque ela está congelada? Então a gente faz o quê? Coloca aditivo. Qual é a função desse aditivo? Esse aditivo normalmente, né, é um soluto não volátil, na maioria das vezes, que atrapalha o congelamento dessa água, que dificulta o congelamento dessa água. Pode ser que em algum momento ela congele? Pode, se a temperatura externa de repente chegar a menos 50, menos 60, aí nem o radiador vai aguentar, porque essa água não é água pura, né? Essa solução vai acabar congelando. Mas em temperaturas de menos 10, menos 15, menos 20, a gente coloca esse aditivo para que ele não congele, é um anticongelante, tá? E aí é um soluto não volátil que ele não vai deixar essa água congelar a zero, ela vai congelar numa temperatura bem mais baixa. E aí eu consigo andar numa temperatura de menos 10, menos 15 com o radiador com a água ainda no estado líquido, mas não é água pura, é uma solução. No congelador há 5 formas que contém formas diferentes de fazer gelo, picolé de limão, enfim. E aí eles colocaram ao mesmo tempo no congelador na mesma temperatura. E aí ele quer saber qual que vai congelar primeiro. Então ele fez picolé de limão, ele fez, né, gelo comum de água pura. Galera, lembra, quanto mais soluto eu tiver, mais dificuldade eu vou ter de congelar. Então eu quero saber quem vai congelar primeiro. Essa aqui tá até muito fácil, que quem congela primeiro é quem tem menos soluto, e quem tem menos soluto é água pura. Eu não preciso nem olhar aqui, ó, para saber que quanto mais... Aqui ele botou só suco de limão, então aqui atrapalha um pouco, então aqui a temperatura cai. Aqui ele colocou 200, o dobro do suco de limão, então aqui a temperatura cai um pouco mais. Aqui ele colocou suco de limão e colocou açúcar, então comparado às outras, aqui o ponto de congelamento cai ainda mais. Aqui ele colocou mais limão e a mesma quantidade de açúcar. Então aqui ele cai ainda mais. Então, vamos supor, de novo dando esse trique-melique aí no... Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Detesto quando ele dá esse... Tava tão bonitinho até agora. Então ele aqui, olha só, ele colocou um pouquinho de limão, baixou a temperatura de congelamento. Botou um pouquinho mais de limão, baixou ainda mais. Ele aqui botou limão e açúcar. Aí baixa, porque aqui eu não posso comparar limão e açúcar assim com valores, galera, só para lembrar. O limão, ele tem ácido e ácido libera H+. Então aqui eu tô comparando 1 para 1, tá? Eu teria que saber qual o percentual de H+ que ele libera, para fazer cálculo mesmo, né? E aqui, por isso que ele perguntou quem congela primeiro, e aí não tem erro, porque a água pura não tem nada para atrapalhar ela congelar, então ela vai congelar mais rápido. É mais uma consideração do, aqui só tem limão, aqui tem mais limão, aqui tem limão e açúcar, aqui tem mais limão e açúcar. Só que numericamente eu não tenho como avaliar,
porque o suco de limão tem um ácido fraco, eu teria que saber quantos % ele está ionizado, enfim. É só mais pra gente ter uma ideia do quanto está atrapalhando, beleza? Aqui, países onde invernos são rigorosos, coloca-se no leito das ruas, consideradas prioritárias, uma mistura de sal, cloreto de cálcio e areia para reduzir o risco de derrapagem. Ele vai dizer o que cada um vai funcionar. Gente, trabalha com os dois que são mais fáceis, ó. Depois a gente vê o resto. Mistura de sal. Sal normalmente a gente usa para baixar o ponto de congelamento. E, gente, a areia é para aumentar atrito, né? A areia vai aumentar atrito. Então, vamos lá. Cloreto de sódio abaixa o ponto de congelamento. Ok. Areia aumenta a aderência do pneu. Ok. Eu só vou ver a do meio. Cloreto eleva o ponto de congelamento. Já tirei essa aqui, nem vou terminar de ler. Cloreto de sódio abaixa o congelamento. Ok. Areia aumenta a aderência. Ok. Então, tô com uma dúvida aí entre A e a C por enquanto. Cloreto de sódio abaixa o ponto de congelamento. Ok. A areia aumenta a aderência dos pneus ao solo. Ok. Né? Ela vai aumentar essa aderência. O cloreto de sódio eleva o ponto de congelamento. Ah, não ficou legal. Pô, só consegui tirar 2. Que droga, né? Mas vamos ver o que acontece. O cloreto de cálcio, quando se dissolve, absorve calor. Se ele absorver calor, ele continua mantendo o congelamento, porque ele absorve calor, o gelo fica mais gelado. Não sei se é uma boa opção, não, ó. Outra aqui que ele vai falar libera calor. Libera calor é interessante, porque aí o gelo derreteria. Aqui ele vai falar, de novo, de uma reação endotérmica. Aqui o erro é que quando eu boto cloreto de cálcio na água, dissolver não é uma reação, tá? Então, aqui o errado é reação. Então, já eliminei mais uma. Aqui eu só fico com a possibilidade de absorve ou congela. Então, as outras eu já eliminei, porque quando eu dissolvo alguma coisa não tem reação química. Mas se ele absorver calor, ele faz o gelo ficar ainda mais gelado. Se ele libera calor, ele esquenta o gelo e o gelo derrete. Aí o carro anda melhor. Então, letra C é a nossa melhor opção, tá? Então, absorve calor aqui não é legal, que o gelo vai ficar mais gelado e o gelo não vai derreter. Se ele liberar calor, o gelo derrete porque esquenta o gelo. Bom, galerinha, era isso. Então, a parte de congelamento a gente já falou. Tem mais uma aulinha, próxima aulinha falando de osmose. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você gostou, dá um likezinho, tá? Se você quiser dividir com os colegas, pode dividir, que tá tudo bem, eu vou ficar bem feliz com isso. Se você tá assistindo pelo Teams, fala lá no chat que eu vou tirar suas dúvidas, tá bom? Beijos, fui!